Fala aí, meus queridos profissionais de logística, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. A gente vai estar abordando hoje um assunto diferente, falando então sobre uma nova forma tecnológica de recebermos os nossos produtos, que seria então os drones de entrega. Então eu convido você a ficar comigo neste vídeo até o final, para que você então possa estar por dentro desse assunto. Para você que não me conhece, você que está caindo aqui neste vídeo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Everton Godoy, sou seu explorador da logística e você está no canal Godoy Logística 4.0. A gente pode então definir os drones como dispositivos voadores não tripulados e controlados remotamente por seres humanos através de meio de controle remoto. E claro, eles podem ter um campo de visão mais aberto, tanto para capturar imagens, para realizar monitoramento, realizar até mesmo tarefas autônomas e até rotas específicas e, consequentemente, também eles são utilizados nas inspeções das estruturas logísticas. Claro que, basicamente, para que a gente possa estar entendendo como é que funciona um drone, a gente precisa entender exatamente como cada um deles funciona. E é claro que existem diversos tipos de drones. Cada drone, ele possui diretamente motores, hélices, baterias e até mesmo sensores, que podem ser sensores de monitoramento como câmeras ou de navegação como o GPS, que inclusive os drones de entregas eles são totalmente programados e preparados através de sensores de GPS para então realizar todas as entregas diretamente nos seus destinos de entrega. Nós podemos ter esse tipo de drones aí. A gente pode ter os multirotores, que eles possuem mais de duas hélices para então realizar os voos. Nós podemos ter o Flexwing, né, que ele é um modelo também um pouco mais sofisticado do que os outros e que possui também uma ampla eficiência quando se fala então em voos e até mesmo em diversas decolagens e até diversas manobras que ele realiza. E os híbridos, né, que então tem uma possibilidade maior de proximidade e até alcança uma amplitude cada vez mais excelente. Dessa parte dos drones de entrega, a gente pode então ter diversos aí, que cada um deles tem a sua particularidade diferente de todos os outros. Mas os drones de entrega hoje são muito utilizados pelas empresas de entrega nos Estados Unidos, que já utilizam esse tipo de tecnologia para então facilitar ainda mais o tempo de entrega dos produtos, dos itens para o seu cliente final. Tem sido uma forma mais eficaz para então realizar as entregas para os consumidores finais. A gente sabe, galera, que cada vez mais os clientes estão cada vez mais exigentes com relação à entrega dos seus produtos. E é claro que as empresas estão tomando novas estratégias e estão utilizando os drones para então facilitar a entrega diretamente para o seu cliente. A gente vai estar abordando também os seus benefícios, né? O que ele pode então proporcionar para você cliente, como para você empresa, como então os drones eles podem reduzir o seu time de entrega e facilitar com que o seu cliente venha receber o seu produto no tempo certo. Para que a gente possa estar entendendo o custo-benefício da utilização dos drones na entrega, é preciso a gente poder então saber como funciona todo o processo, desde quando o drone sai diretamente do centro de distribuição até chegar na mão do cliente. E envolve um processo muito minucioso para então chegar a todas as etapas e até chegar diretamente no endereço de entrega do cliente. A gente tem o primeiro passo, que seria o pedido e preparação. Que no caso ele vai envolver aí a parte do e-commerce, né? Que é então todos os pedidos do e-commerce eles vão ser gerados diretamente no CD. Aí no caso ele pode ser feito via plataformas de e-commerce ou até nos aplicativos, né? Que hoje é muito comum você comprar pela palma da mão e você receber na sua casa, tá? E aí você tem a preparação do pacote, né? Que aí vai, no caso, depois de todo esse processo do pedido, separação, conferência, embalagem, então a gente já tem toda a preparação do pacote para que então ele possa ser acoplado junto ao drone. Aí, antes dele sair, né, diretamente antes dele sair para o drone,
o que vai acontecer? Aí a gente vai ter o planejamento da rota desse drone. Esse planejamento dessa rota, ele pode ser feito por um roteirizador. Vou até colocar aqui, roteirizador. Que vai permitir com que eu faça a análise dessa rota com mais precisão, onde existem pontos específicos que o meu drone ele pode sobrevoar, em qual espaço ele pode então ter uma movimentação mais específica. A segunda etapa, no caso, seria então a obtenção de permissão. Hoje os drones eles são uma realidade aqui no Brasil, é claro. Só que para que eles possam ter permissão para então voar nos ares, eles precisam ter uma permissão da ANAC, que é o que a gente vai estar falando no decorrer desse vídeo aqui, que seria então os drones estarem de acordo com a regulamentação da ANAC para que então eles possam realizar os seus sobrevoos. É óbvio que hoje você pode ter um drone na tua casa, você pode ter um drone em qualquer lugar, mas se você não tiver permissão da ANAC para que você possa realizar os sobrevoos, seja ele para esporte, seja ele para atividade de lazer, você não vai conseguir fazer isso, porque você precisa da permissão da ANAC para você então operar esses drones, tá? Sem essa permissão você pode tomar multa ou então algumas penalidades que a ANAC pode então introduzir. Você precisa ter uma permissão registrada na ANAC para que então você possa estar operando drones. Não é assim de uma forma para outra, eu vou comprar um drone e vou mexer e vou então lá do alto da minha casa, do alto do meu prédio, estar utilizando lá. Não é assim que funciona, tá? Você tendo a permissão da ANAC para que então você possa estar realizando o voo no espaço aéreo, sem atrapalhar o tráfego de helicópteros, sem atrapalhar o tráfego de aviões. E dessa obtenção dessa permissão, aí na segunda etapa a gente vai ter o carregamento e a decolagem. Ele vai fazer, o cara que vai operar esse drone, ele vai fazer primeiramente o preparo desse drone, ele vai inspeção e reparo, tudo feito naquele exato momento antes mesmo dele decolar. Que aí então ele vai fazer o seguinte, ele vai precisar fazer todo o reparo nos rotores, na bateria, para saber se a bateria está realmente... Porque no caso, os drones hoje, eles são movidos a bateria, tá? Para então realizar todos os seus sobrevoos aí. Aí então, feito tudo isso, vai para a próxima etapa, que é o voo e monitoramento. E aí então, dentro dos armazéns, dentro dos centros de distribuição, já existe uma plataforma específica, que é onde esses drones eles ficam ali acoplados, e de lá dessa plataforma eles realizam seu sobrevoo diretamente para o endereço do cliente. É muito interessante, porque no caso vai garantir segurança para que então esse drone ele possa realizar o seu sobrevoo. Aí no decorrer do caminho, o que vai acontecer? Esse drone ele pode ter o seu monitoramento realizado através de sensor de GPS ou até mesmo o seu monitoramento em tempo real, para saber exatamente em que posição ele se encontra, se ele se encontra na posição programada, se ele está dentro da rota que foi programada para que esse drone ele possa operar até chegar na casa do cliente e tudo. Então existe uma etapa para que então ele possa realizar tudo isso. Então, mesmo voando, ele está sendo monitorado em tempo real. Porque hoje, através da tecnologia da inteligência artificial, da internet 5G, hoje esse monitoramento ele consegue ficar mais eficiente, porque cada vez mais as pessoas elas vão estar buscando nos drones uma forma nova de poder então realizar suas entregas. Dentro do monitoramento, então, a empresa ela vai conseguir ter um controle em tempo real da rota que aquele drone está realizando, do tipo do espaço aéreo que esse drone está trafegando, para que não haja nenhum tipo de interferência, tá?
E aí, é claro, a entrega diretamente na mão do cliente, porque aí ele pode ser realizado através de um guincho, né, que vai então realizar a entrega diretamente para o cliente, através, ou até mesmo de uma corda, vai lá, abre o compartimento, aquela corda desce e então o cliente ele recebe então seu produto lá naquele exato momento. É muito interessante porque nos Estados Unidos, por exemplo, já se utiliza esse tipo de mecanismos para então realizar essas entregas via drones, tá? Então, beleza, eu fiz a entrega do meu cliente, então eu já vou retornar à minha base, ou seja, eu vou retornar ao meu armazém, eu vou retornar ao meu centro de distribuição para então realizar uma nova operação. Só que antes disso, da mesma forma que ele saiu, ele precisa também ter todo o acompanhamento, ter todo o reparo necessário antes mesmo dele retornar à base. Ele precisa saber se a quantidade de bateria que ele tem vai ser o suficiente para aquele voo, se ele teve algum problema durante a decolagem, então tudo isso já é realizado por programação e, é claro, através do monitoramento que consegue então observar tudo isso, todos os seus movimentos. E aí, por último, aí a gente vai ter a avaliação e feedback, que no caso, os clientes que vão estar dando essa avaliação, dando esse feedback, para então garantir com que a empresa ela venha então continuar com o seu serviço, ou se ele precisa então realizar uma melhoria no seu serviço de entregas via drones. Então, isso é muito interessante estar mostrando para vocês, porque da mesma forma como na entrega via transporte terrestre, no transporte aéreo também existe também esse tipo de avaliação. Então, as empresas estão buscando nas entregas via drones uma forma de poder então ter uma proximidade maior com o seu cliente e garantindo então um prazo de entrega menor para ele. Tá? A gente já falou então sobre os processos, então a gente vai estar abordando então sobre os benefícios de estar utilizando os drones nas entregas. O primeiro deles seria com relação à velocidade, porque como os drones eles são mais eficientes, então eles podem eficiência e com mais agilidade chegar mais rápido no endereço do cliente do que diretamente nas entregas dos transportes terrestres, porque ele não vai encontrar condições de tráfego terrestre, por exemplo, congestionamento. Ele pode então sobrevoar em enchentes, alagamentos e possibilitar então uma entrega mais rápida para o seu cliente. O segundo, então, o que é o mais importante de tudo, seria então a redução de custos. Com isso você vai ter gastar quase nada utilizando os drones, porque aí então nesse caso você vai ter uma redução de custos logísticos envolvendo a parte de transporte, que hoje na logística ele então é o responsável pelo custo de 2/3 dos custos das empresas com relação ao transporte. Dentre eles todos, o transporte está embutido nesses custos logísticos. A partir do momento que você utiliza os drones nas entregas, você possibilita então que você possa então ter uma redução desses custos de transporte e até mesmo redução dos custos logísticos para o seu negócio. A eficiência, né? Ele consegue realizar voos aí, uma vez ele tendo a permissão da ANAC para poder então operar, ele consegue realizar diversos voos aí com a sua autonomia e garantindo com que ele possa então chegar com que a entrega, uma encomenda possa chegar diretamente na mão do cliente. Acesso às áreas remotas, no caso ele consegue então não somente realizar a entrega, mas ele consegue então avaliar no caso das áreas de risco, né, se possui então algum tipo, ele consegue então realizar sobrevoos até mesmo em áreas de difícil acesso, que nem mesmo
que nem mesmo as entregas via motos ou até mesmo vans, caminhões não conseguem chegar. Então, ou seja, os drones eles conseguem chegar a essas áreas de difícil acesso e realizar a entrega para o cliente. Então, isso vai depender muito da forma como vai ser planejada a rota para então realizar a entrega para o consumidor final. Então, tem tudo isso que precisa estar sendo colocado na balança aí para você, gestor de frotas, gestor de transportes e gestor de armazém. A segurança, né? Óbvio que no caso os drones aí, eles conseguem realizar as entregas com maior segurança, sem riscos de assalto, sem riscos curtos no meio do caminho. Eles conseguem realizar entregas em áreas e até mesmo que tem uma vulnerabilidade de segurança também. E é claro que com o monitoramento em tempo real que é feito durante toda a operação do voo desse drone, ele consegue o sistema consegue saber se aquele drone está em situação de risco ou não diante daquela operação de entrega. Então, no caso, esses benefícios, no caso os drones aí, eles vão reduzir todos os custos logísticos, reduzir custos para você e garantir mais eficiência na sua entrega e aumentando o seu nível de serviço e fazendo com que o seu cliente ele possa avaliar de forma positiva a sua empresa e até mesmo sua plataforma de e-commerce. A gente falou sobre várias coisas aqui, a gente falou como então funcionam os drones, mostramos para vocês os processos de entregas, os seus benefícios, e agora a gente vai partir para a parte mais dura, que no caso então envolve os desafios a então tornar os drones de entrega uma realidade para a sua empresa. O primeiro deles seria com a questão da regulamentação. Hoje, cada país ele possui a sua regulamentação para poder então fazer com que os drones eles possam operar naqueles países. E no Brasil não é diferente, porque hoje a ANAC ela é incisiva com relação à operação dos drones aqui no Brasil, né? Hoje mesmo a gente entende que os drones superiores a 25 gramas eles devem ser registrados nos sistemas de aeronaves não tripuladas, o CISAM, que que então no caso é um sistema que então vai fazer todo o registro daqueles drones antes mesmo deles serem operados. Os drones superiores a 25 quilos eles precisam então ter certificação para poder realizar as operações e até mesmo realizar voos em áreas não visadas, tá? A zona de exclusão, ou seja, não é permitido com que drones eles venham sobrevoar sobre aeroportos, áreas militares como bases da aeronáutica, do exército, enfim. Eles têm que estar numa distância mínima aí de 9 km para então realizar as suas operações. E é claro, limite de altitude é de 120 metros, ou seja, 400 pés. Mais do que isso, ele não pode voar, porque isso pode então de alguma forma ou de outra atrapalhar o espaço aéreo, atrapalhar as operações aéreas, tá? Eles também não podem sobrevoar em áreas públicas sem autorização prévia. Então, ou seja, por mais que eu esteja lá com um drone lá voando, eu tenho que ter autorização para poder voar com aquele drone. Então, você, empresa, antes mesmo de você poder então ter um drone, você precisa primeiramente ter o registro da ANAC desse tipo de equipamento e ter autorização prévia para poder então realizar os sobrevoos. Se não tiver tudo isso, não adianta, que você não vai conseguir voar e também não vai colocar o seu drone também para operar independente em qualquer região, seja ela próxima de aeroportos ou não, tá? Então fique muito bem claro isso. Além dessa, a gente também tem a questão dos limites de bateria e alcance, né? Porque dependendo da distância que for realizada essa entrega, às vezes o meu limite da bateria desse drone, ele não pode suportar. E isso pode então atrapalhar as questões do meu voo e pode então colocar em risco até mesmo a encomenda do meu cliente.
as questões tecnológicas, né? Não são todas as empresas que possuem uma tecnologia que mais evolução para poder operar esse tipo de equipamento, porque nesse caso você vai precisar de um sistema de internet 5G para poder realizar a operação. Você vai precisar do apoio da inteligência artificial para você poder então realizar tudo isso. Como também você precisa algum sistema de navegação, ou seja, um GPS avançado que permita com que você possa então realizar essas entregas e realizar o monitoramento em tempo real. Isso também pode ser um grande impacto. A capacidade de carga e resistência às condições climáticas adversas, né? Ou seja, será que eu vou colocar o meu drone para então realizar a entrega para o meu cliente em dia de chuva? E será que o equipamento ele vai suportar? Será que o seu drone ele vai suportar então realizar a entrega diretamente para o meu cliente numa condição adversa de tempo, de nevoeiro, de chuva, enfim, tudo isso pode impactar diretamente na minha operação de entrega. Então, por isso que eu tenho que estar atento a tudo isso também antes de operar esse tipo de equipamento. As questões sociais e éticas, né, que aí no caso também vai envolver também, no caso, áreas de difícil acesso, comunidades, enfim, que pode então ser também um desafio também muito incisivo com relação às entregas via drones. As questões de privacidade, né? Por exemplo, eu tô lá na minha casa, tô de boa. Será que será que vai ser conveniente eu também chegar lá, aí eu tenho um objeto voador entregando a minha encomenda dentro da minha casa, algo dentro da minha casa? Também pode também ser um desafio também para diversas empresas também com relação à entrega, porque poxa, eu tô lá eu tô de boa na minha casa, aí, de repente eu recebo uma encomenda lá que às vezes nem estava esperando. Quando eu fui ver, era uma entrega que eu realmente estava esperando, mas só que no momento que não podia estar entregando. Então, e também pode ser um desafio imenso também para as empresas. E também as questões de aceitação pública e preocupação com a segurança. Hoje, também está uma questão também a ser muito discutida, porque existe também a questão da segurança também ao qual eu vou realizar a minha entrega via drone, porque eu não posso chegar numa área ao qual o equipamento possa estar em risco de ser ou até mesmo roubado, furtado, ou até mesmo sofrer algum dano, sofrer alguma avaria, e colocando em risco também a encomenda do meu cliente. Então são essas questões também que acabam deixando que podem também ser um dos grandes impactos, também ser um dos grandes desafios. E é claro, você operar um drone também não é muito barato, você pode encontrar drones aí de no máximo 2.500 ou até mesmo R$7.000, né? Dependendo de quantos drones você quer operar para então realizar a entrega, realizar uma entrega para o cliente, pode ser um custo muito altíssimo, né? Isso dependendo do modelo do drone que você quer operar na sua empresa, dependendo também do drone que você quer utilizar, também pode ser um custo muito alto. Então é preciso então ter essa preocupação com relação às entregas e, é claro, também com relação aos custos, porque isso também pode ser também muito custoso para a empresa. Então, são esses os desafios que as empresas elas podem ter implementar os drones nas suas entregas para então poder trazer para o seu cliente mais agilidade e mais eficiência no seu consumo do seu produto, da sua encomenda. E agora a gente vai estar abordando os cases que então de algumas empresas que já utilizam drones nas suas entregas, né? Um dos exemplos mais claros que a gente tem hoje é no caso da Amazon, né? Que no caso ofereceu o serviço Amazon Prime Air, que desde 2016 aí, né, ao qual ela começou a operar, então ela realiza entregas via drones em até 30 minutos. Isso dependendo da distância, isso dependendo da localidade, o cliente ele consegue então receber a sua entrega do seu produto ou da sua encomenda até mesmo no mesmo dia.
Os Correios também está em fase de testes, né, esse tipo de entregas via drones. Inclusive, em 2019, eles realizaram também um teste também em uma área rural lá no interior da Bahia, né? Ao qual então para realizar as entregas também. Eles estão tá em fase de testes. O iFood, ele já tem autorização da ANAC para então operar, tá? Então, ou seja, não é em todas as capitais, é somente em alguns lugares então que a entrega via drones pelo iFood está sendo realizada. Então, são cases aí que a gente pode ver que então tem trazido para cada um de nós as experiências, né, de poder então realizar as entregas via drones, que hoje está sendo cada vez mais comum no mundo todo e facilitando a vida das pessoas, fazendo com que elas venham receber o seu produto, para receber a sua mercadoria no tempo certo e no prazo determinado. Então, isso que tem sido um dos grandes avanços da tecnologia na logística e, é claro, atendendo esse imediatismo das pessoas, dos clientes, principalmente, que cada vez mais eles estão cada vez mais exigentes, estão aí recebendo esses produtos no tempo certo e na maneira correta. Esperamos que você tenha gostado desse conteúdo. Compartilhe aí com diversos gestores de logística, profissionais de logística, gestores de armazém, é claro, e até mesmo de empresas. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixe seu like se você gostou desse vídeo e, é claro, nosso objetivo aqui sempre vai ser e será elevar o patamar da logística através da educação. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo, um beijo, valeu!